Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre os desafios da nova diretoria da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Nosso convidado é o presidente eleito da instituição, o juiz do trabalho Renato Santana. Juiz Renato, recentemente a Ordem dos Advogados do Brasil realizou um evento em defesa do Conselho Nacional de Justiça. O motivo seriam algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que estariam, segundo a OAB, retirando um pouco da legitimidade do CNJ, principalmente no que se refere ao afastamento de alguns juízes. Como é que a ANAMATRA está vendo essa questão? Bem, em primeiro lugar, a ANAMATRA vê com absoluta tranquilidade qualquer movimento que a OAB venha a fazer contra ou a favor do CNJ. Eu creio que uma associação de juízes, como a ANAMATRA nós devemos ser os primeiros a respeitar as decisões judiciais. Então, vemos com naturalidade que algumas decisões do CNJ sejam levadas ao Supremo, e umas mantidas e outras não mantidas. Não me parece que exista nenhum movimento que possa causar preocupação pela postura do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal tem dado mostras de independência e de análise imparcial dos casos, e me parece que seja assim, seja nos casos em que manteve o afastamento dos juízes, quanto nos casos em que esse afastamento foi reformulado. Então, esse jogo do recurso é um jogo que é o jogo que todos nós conhecemos como juízes. Eu profiro sentenças de primeiro grau, o tribunal pode modificar e eu não fico ofendido com isso. Pelo contrário, sei que essa é a dinâmica do processo mesmo. Tá certo. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma frase interessante para ilustrar esse problema que é a fase de execução na Justiça do Trabalho. Ele disse que o trabalhador, quando ingressa na Justiça do Trabalho, ele não está em busca de um papel, a sentença, no caso, que diz, ó, você tem direito. Ele quer ver esse direito convertido em dinheiro, né? O senhor é favorável que se utilize o desempenho do juiz também na execução, não apenas o desempenho na fase de conhecimento, como critério para promoção na carreira? Bem, eu acho que aí nós temos dois aspectos nessa pergunta que são pertinentes. Primeiro, realmente, o trabalhador quer ver o dinheiro no bolso, né? Isso é verdade. Todo mundo quer isso da justiça, quer efetividade. Mas ele também quer ver o seu direito reconhecido. Eu acho que são duas fases importantes. A fase de conhecimento, em que o direito é reconhecido, e também a fase de execução, onde é implementada aquela decisão judicial. Eu acho que as duas devem funcionar bem. De fato, isso é uma realidade, a execução é um problema do judiciário como um todo, né? Não é só na Justiça do Trabalho, não. Cobrar está cada vez mais difícil, por isso que muito da energia dos juízes tem sido no sentido de criar ferramentas que nos possibilitem uma execução melhor. E felizmente essas ferramentas têm sido criadas, as ferramentas eletrônicas basicamente, né? O Bacenjude, a possibilidade de se fazer a apreensão de veículos eletronicamente, enfim, a gente está dando bons passos nessa questão da execução. Agora, o juiz não pode fazer o dinheiro aparecer, ele pode lutar, tentar localizar com a ajuda do advogado, com a ajuda da parte, tentar localizar bens e fazer essa decisão ser cumprida. Mas onde não há bens, onde não há dinheiro, não há como, claro. A expressão, não dá para tirar leite de pedra. Sim. Onde não tem, não tem. Eu fiz a pergunta justamente porque se tinha, né, senso comum, até bem pouco tempo atrás, que o papel do juiz ele ia mais até a própria sentença, né, incluindo a fase de conhecimento e a sentença, mas a execução ficava mais de lado, mais por conta do diretor de secretaria, dos servidores da secretaria da vara. E essa tendência, a tendência atual é que justamente isso mude. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta em relação à questão da avaliação do desempenho do juiz, porque justamente agora se vê esse movimento no sentido de privilegiar mais a execução. Não que o trabalho anterior, né, na fase de conhecimento e a sentença não tivesse sendo bem feito. Né? E isso me dá a oportunidade de abordar a segunda parte da sua pergunta, quando você fala da avaliação de desempenho. Sim. Será que a execução tem que entrar na avaliação de desempenho? Isso me preocupa bastante. Porque, veja, se eu estou trabalhando numa cidade, eu sou juiz de uma cidade em que a economia quebrou, por exemplo, algumas cidades, estive agora em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, alguns frigoríficos quebraram, etc.
se o juiz vai ser avaliado pela capacidade de cobrar numa economia quebrada, eu acho que é um problema. Isso me permite também abordar a questão da avaliação de desempenho do juiz. A Ana Matra defende que os critérios sejam o máximo possível objetivos. Sim. A nossa luta é essa. A gente quer que o juiz seja avaliado, sim, na promoção e também e fora da promoção. Ele também tem que prestar conta das suas atividades, mas dentro de um contexto real, né? Não se exigir do juiz, por que você não está conseguindo executar? Às vezes o juiz está fazendo tudo o que tem que fazer e não está conseguindo executar. Então, a ideia é que a gente seja avaliado, sim, por critérios objetivos, mas também observando a realidade de cada local, né? O Brasil é muito grande, tem muitas realidades diferentes, né? Claro. Bem, o TRT de Santa Catarina, entre outros tribunais, firmou o convênio recentemente com a Serasa. Isso para mais uma ferramenta para ir apertar o cerco contra aqueles que ainda têm uma dívida trabalhista em aberto. O que o senhor acha dessa solução? Levar o título judicial para os órgãos de proteção ao crédito, né, como é a Serasa, acho que é coisa de 2 ou 3 anos, os juízes pararam para pensar nisso, né? Se isso seria bom. Alguns defenderam ardorosamente o protesto da sentença, ou levar ao Serasa, enfim. E outros disseram não, eu acho que seria uma diminuição do nosso status como impositor de dívida, ter que levar um órgão de proteção ao crédito. Basta a execução trabalhista para mostrar que aquele credor já está com o seu crédito prejudicado. Mas a realidade tem ido para o caminho de utilizar esses órgãos de proteção ao crédito para dar uma maior efetividade à execução trabalhista. E eu acho que contra a realidade não há argumentos, né? Se isso está acontecendo e os tribunais estão fazendo os convênios e parece-me que estão funcionando, eu acho que essa é uma tendência que acho que não vai voltar, não vai haver retrocesso nessa questão. Bem, juiz Renato, nós vamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.